Amigos exploradores das sombras, prepare-se para explorar o desconhecido em sombras e segredos esquecidos e sombrios. Descubra histórias ocultas, mistérios sombrios e segredos esquecidos que irão mexer com sua mente e desafiar sua coragem. Se você gosta do inexplicável, inscreva-se e venha desvendar o que está além da escuridão. A Moca, localizada na zona leste de São Paulo, é um dos bairros mais tradicionais da cidade, conhecido por sua rica história ligada à imigração italiana, sua arquitetura histórica e sua cultura vibrante. Fundado oficialmente em 17 de agosto de 1556, a Moca é também um lugar cercado por histórias intrigantes, lendas urbanas e relatos de mistérios que adicionam um ar de fascínio ao bairro. A Moca era povoada pelo povo indígena. Seu nome vem do tupi-guarani Mooca, que significa fazer casa ou morada, uma referência ao período em que a região era habitada pelos indígenas guaianazes antes da colonização. Outra interpretação sugere que o termo significa quem come na mão, em referência ao modo de vida dos povos originários. Da cultura indígena restaram os nomes das ruas: Javari, Taquari, Caçandoca, Itaqueri, Ariboia, Guaimbé, Tabajaras, Camé, Iucatã, Piratininga, Puris, Joatindiba e outras inúmeras cujos nomes foram substituídos. No período colonial, a região era composta por vastos campos utilizados para agricultura e pecuária. Com o passar do tempo, a proximidade com o rio Tamanduateí tornou a Moca estratégica para o transporte de mercadorias. No final do século XIX e início do século XX, a Moca se transformou em um polo industrial com a instalação de fábricas e tecelagens. Esse crescimento atraiu imigrantes europeus, principalmente italianos, que moldaram a cultura e identidade do bairro. Com a chegada da ferrovia, a estação ferroviária da Moca, inaugurada em 1869, o bairro tornou-se um destino atrativo para imigrantes europeus, especialmente italianos, que encontraram abrigo na região. A Hospedaria dos Imigrantes, inaugurada em 1887, foi um marco para acolher essas famílias em busca de novas oportunidades. Entretanto, muito antes disso, estas terras eram habitadas por povos indígenas que viviam próximos ao grande rio Tameateí ou Tumeteri, conhecido hoje como Tamanduateí. Eles se espalhavam por uma região repleta de riachos e florestas densas. A passagem constante de indígenas, colonos e carros de boi acabou marcando o solo com uma trilha rudimentar. Essa antiga trilha, moldada pelo tempo e pela história, deu origem ao que hoje conhecemos como a Rua da Moca, um verdadeiro testemunho das diversas culturas que cruzaram seu caminho. Em 1876, um marco significativo entrou para a história do bairro: Rafael Paz de Barros, proprietário de vastas terras que se estendiam até a Vila Prudente e Vila Alpina, fundou o Clube Paulista de Corridas de Cavalo, o precursor do atual Jockey Club. Localizado no sopé das colinas da Moca, o clube possuía arquibancadas com capacidade para 1.200 espectadores. No ano seguinte, para atender ao crescente público de entusiastas do turf, foi inaugurada a linha de bonde, Moca Centro, movida a tração animal. Essa inovação não apenas facilitou o acesso às corridas, mas também consolidou a Moca como um ponto de encontro vibrante para os amantes desse esporte. A Moca é conhecida por suas vilas operárias, passando de um local repleto de chácaras e sítios a um distrito industrial, galpões industriais antigos e igrejas históricas, como a Paróquia de San Genaro, fundada em 1919. A influência italiana criou uma comunidade unida e tradicional, que pode ser vista até hoje na culinária local, com cantinas, pizzarias e a festa de San Genaro, que ocorre anualmente e celebra a cultura italiana com música, dança e comida típica. A Moca é famosa por suas cantinas italianas e por receitas tradicionais, como massas, pizzas e doces caseiros. A Pizzaria São Pedro é um ícone da região. Como um distrito industrial, a indústria Rodolfo Crespi foi a pioneira, abrindo caminho para muitas outras, como os armazéns Matarazzo, Grandes Moinhos Gamba, Casa Vanordim, Tecelagem Três Irmãos, Andraucia Paulista de Louças Esmaltadas, Fábrica de Tecidos Labor, Frigorífico Angro.
Máquinas Piratininga, Alumínios Fulgor e Acia União dos Refinadores, entre outras. Desde 2006, o antigo complexo fabril do cotonifício foi ocupado por um hipermercado Extra e hoje o Açaí Atacadista. O projeto de reabilitação e ampliação dos edifícios foi alvo de controvérsia por modificar significativamente a integridade arquitetônica e histórica do local. Em 1891, Antônio e Helena Zerrener fundaram a Companhia Antártica Paulista, consolidando a vocação econômica da região. Esse florescimento industrial consolidou a Moca como um importante bairro fabril. Atualmente, poucas indústrias permanecem em atividade na região. Outro ponto de destaque da Moca é o Clube Atlético Juventus, fundado em 20 de abril de 1924 por funcionários do cotonifício Rodolfo Crespi. Seus patronos, Rodolfo Crespi e seu filho Adriano Crespi, eram originários de Busto Arsizio, na província de Varese, Itália. Enquanto Rodolfo admirava a Juventus de Turim, Adriano preferia a Fiorentina, de Florença. O nome do clube homenageia a Juventus italiana, mas inicialmente adotou o lilás, inspirado na Fiorentina. Com o tempo, o tom evoluiu para o grená, utilizado até hoje. Outra versão aponta que a escolha do grená seria uma homenagem ao Torino, também de Turim, honrando os dois clubes da cidade. Na confluência das avenidas Paz de Barros, Rua da Moca, Rua Taquari e Rua do Oratório, ficava a chamada Praça Vermelha. Durante os movimentos de 30 de outubro de 1930, muitos moradores da Moca atravessaram o rio Tamanduateí para participar da Queda da Bastilha no Cambuci, um protesto contra as condições desumanas da delegacia da Rua Barão de Jaguara, onde sindicalistas e agitadores eram confinados. Não era apenas o trabalho que marcava o cotidiano da Moca. Em 1923, surgiram os primeiros cinemas da região, como o Cine Teatro Moderno e o Cine Santo Antônio, seguidos pelo Cine Aliança, Cine Imperial, Icaraí, mais tarde Ouro Verde, e Cine Patriarca, que proporcionavam entretenimento à comunidade. Hoje, é possível encontrar casarões antigos com fachadas ornamentadas por guirlandas e baixos relevos, criadas pelos talentosos mestres construtores italianos. Esses prédios históricos convivem com modernas residências e largas avenidas, ao lado de estreitas ruas que remetem às velhas cidades europeias, preservando a memória e a identidade cultural da Moca. Algumas lendas, assombrações e mistérios rondam o bairro da Moca, como o fantasma do Museu do Imigrante, a antiga hospedaria dos imigrantes, que foi porta de entrada para milhares de europeus no Brasil. Funcionários e visitantes relatam ouvir vozes, passos e até ver figuras espectrais nos corredores, atribuídas às almas dos imigrantes que ali viveram e morreram em condições precárias. Nas antigas linhas ferroviárias do bairro, há relatos de um trem fantasma que seria uma assombração dos tempos áureos do transporte ferroviário. Segundo a lenda, ele aparece em noites de neblina, com passageiros que nunca desembarcam. A Casa Assombrada da Rua dos Trilhos é uma casa abandonada e conhecida por moradores como palco de fenômenos paranormais. Dizem que luzes misteriosas são vistas nas janelas e vozes ecoam na calada da noite, mesmo com o imóvel vazio. Algumas das antigas fábricas do bairro, em que operários morreram em acidentes de trabalho, possuem lendas que há o espírito do operário na tecelagem, com relatos que afirmam que há figuras encapuzadas que são vistas nos galpões abandonados, especialmente durante a madrugada. Em algumas vilas operárias, há um mistério da Vila Operária, cujos moradores contam histórias sobre sombras que seguem pessoas à noite e o som de crianças brincando em áreas que estão desertas. A Rua do Oratório, além de seu nome curioso, carrega histórias sobre encontros misteriosos de padres jesuítas e indígenas durante os primeiros anos da colonização. A Moca hoje permanece um dos locais mais charmosos e históricos de São Paulo, onde o passado encontra o presente. Suas lendas e mistérios continuam a atrair a curiosidade de moradores e visitantes, enquanto sua cultura e história são celebradas em cada esquina. A Moca abriga, também, importantes instituições de ensino superior, como a Universidade Anhembi Morumbi e a Universidade São Judas Tadeu, atendendo a um público diversificado.
A Moca é um exemplo de como tradição e modernidade podem conviver lado a lado, oferecendo um misto de nostalgia, mistério e autenticidade paulistana. Era uma noite fria e nebulosa na Moca. As ruas pareciam guardiãs silenciosas de segredos antigos e as fachadas das vilas operárias lançavam sombras longas sob o brilho trêmulo dos postes. Dois amigos de infância, Henrique, um historiador curioso, e Elisa, uma fotógrafa em busca de inspiração, decidiram explorar as histórias esquecidas do bairro que tanto amavam. Tudo começou quando Henrique recebeu um envelope envelhecido sem remetente, deixado debaixo da porta de seu apartamento. Dentro, havia uma única folha com uma mensagem enigmática escrita em caligrafia tremida: no coração da Moca, onde o tempo se curva, o passado espera ser descoberto. Encontre a chave que abre a verdade. Junto à mensagem, havia uma foto antiga de uma fábrica abandonada e, no verso, as palavras Rua dos Trilhos, 1932. Intrigado, Henrique procurou Elisa para compartilhar o mistério. Ela, sempre equipada com sua câmera, viu no enigma uma oportunidade de capturar algo único. Se há algo escondido, vamos encontrar, disse Elisa animada. A dupla seguiu para a Rua dos Trilhos, onde encontraram a velha fábrica, agora tomada pelo silêncio e pelo abandono. No portão enferrujado, havia um símbolo estranho gravado na ferrugem, um círculo com 3 linhas cruzando. Henrique o reconheceu imediatamente. Era um símbolo usado por operários durante as greves de 1932, um movimento que havia marcado a história do bairro. Ao explorarem a fábrica, encontraram um diário escondido sob uma tábua solta do chão. Pertencia a um operário chamado Vicente, que relatava encontros clandestinos realizados ali durante a época da industrialização. Uma passagem chamou a atenção: o segredo da resistência está guardado sob os trilhos. O tempo pode apagar pegadas, mas não a verdade. Guiados pela anotação, Henrique e Elisa saíram em busca do que Vicente mencionava. Eles foram até a linha desativada de trem próxima à estação Moca. Enquanto caminhavam pelos trilhos, o som de passos ecoava na neblina, embora ninguém estivesse visível. Elisa, nervosa, começou a tirar fotos ao redor. Em uma delas, capturou uma figura esbranquiçada no fundo, que parecia estar apontando para um ponto específico no chão. Somente quem entende a alma da Moca pode desvendar este segredo. Dentro do diário de Vicente, encontraram uma pista, uma série de números que pareciam um código. Após muito debate, Henrique percebeu que os números correspondiam às letras da palavra Moca. Quando inseriram o código no cadeado, ele se abriu com um clique seco. Dentro da caixa havia documentos antigos, mapas e fotos que revelavam segredos enterrados da Moca. O envolvimento de operários da fábrica em movimentos de resistência contra a exploração industrial. Relatos de encontros clandestinos que uniram trabalhadores para melhorar suas condições de vida. Um mapa de túneis subterrâneos usados pelos operários para escapar das autoridades, que ainda estavam ocultos sob o bairro. Mas o que mais chamou a atenção foi uma carta assinada por Vicente, que parecia ser um aviso para quem descobrisse o segredo: se você encontrou isso, saiba que a luta nunca acabou. O tempo apagou muitas pistas, mas o espírito da Moca vive em cada pedra deste bairro. E cuidado, nem todos querem que essa história venha à tona. De repente, os dois sentiram uma presença atrás deles. Uma figura masculina, alta e encapuzada, estava parada no meio dos trilhos, observando-os. Quando Henrique tentou falar, a figura desapareceu na neblina como se nunca tivesse estado ali. Decididos a honrar o que haviam descoberto, Henrique e Elisa começaram a documentar a história em vídeos e fotos, compartilhando com os moradores e especialistas. Eles sabiam que a Moca era mais do que um bairro, era um testemunho vivo de lutas, mistérios e segredos. Mas, até hoje, dizem que a figura nos trilhos volta a aparecer quando alguém ousa desenterrar os segredos que o tempo tentou apagar. E aí, moçada? Será que essas histórias são só papo furado ou tem coisa mesmo escondida aqui na Moca? Conta aí nos comentários e aproveita, se inscreve no canal, que tem muito mais história pra gente trocar uma ideia. Fechou?
Bora descobrir juntos! Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram.